Reverbere, o podcast do Portal LC. Aqui, os professores Daniel Barral, João Domingues, Rafael Sérgio de Oliveira e convidados tratam de temas atuais em matéria de licitação e contrato. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Reverbere, o podcast do Portal LC. Estamos diretamente dos estúdios da Omnivídeos, sempre sob a coordenação do Kiko Scartesini. Hoje estou aqui juntamente com o querido professor e amigo Daniel Barral, fundador do Portal LC. Tudo bom, Barra? Tudo bem, saudação a todos, prazer estar aqui. E hoje temos uma convidada especial, né, Rafa? Sim, eu sou Rafael Sérgio de Oliveira e a nossa convidada especial é Angelina Leonês, coordenadora de licitações e contratos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e pregoeira também naquele mesmo ministério. Tudo bom, Angelina? Alegria grande receber você aqui, minha amiga. Olá, professor Rafael, professor Daniel. Prazer é todo meu. Estamos aqui para contribuir, né, para essa... Certeza que você vai contribuir muito. Com sua experiência, eu sei que vai. Sobre os temas relacionados a licitações e contratos, que são todos sempre instigantes para todos nós. E ruidosos também, né? Principalmente nesse momento aqui de nova lei. E eu acho que quem trabalha com licitação é sempre um apaixonado pela matéria, né? Então acaba que isso gera a controvérsia acesa. E tem que fazer terapia, né? Tem que fazer terapia. Mas o tema do nosso podcast é o plano de contratações anual, o que já é uma prática na administração federal, é uma prática em alguns municípios. Sei que tem município, por exemplo, que chama o plano de contratação anual na sua legislação de calendário de contratações, enfim. Mas para muita gente ainda é uma novidade. E mesmo para quem já tem uma certa prática, há agora uma regulamentação da nova lei de licitação. O que é esse tal de plano de contratações anual, Angelina? Que você, é bom a gente dizer, gente, a Angelina, além de ser servidora, de trabalhar com o tema, inclusive é coordenadora de licitação e contrato, então chefia o setor de licitação e contrato. O plano anual é tudo para ela, porque quando não tem um plano, ela recebe demanda todo dia, ou seja, chega 5 pregões urgentes para fazer ao mesmo tempo. Então o plano ajuda muito o setor de licitação, porque consegue se programar, já que é um elemento dele, um calendário de execução das licitações do órgão. E você trabalha muito na sua experiência de professora, na sua vida de professora, com esse tema. O que é esse tal plano de contratação anual, Angelina? Boa pergunta. Inicialmente a gente pode considerar que é uma lista de contratações a serem contratadas no ano subsequente. Mas, na verdade, ele é um instrumento de governança. Então, considerando os pilares da governança, né, liderança, controle, estratégia, ele está dentro do pilar estratégia, justamente nos planos de ação para subsidiar a elaboração do planejamento estratégico. Então, ele é um instrumento de governança que, a meu ver, com todo respeito a quem discorda, ele antecede a fase preparatória. Então, ele está na fase de planejamento das contratações. Ele está ali para justamente subsidiar a auto-administração, para entender o que se precisa contratar ou até mesmo prorrogar para o ano subsequente, para verificar o que aquilo vai dar apoio base para atingimento das metas, né, da instituição, seja atingindo uma política pública ou fornecendo um serviço à sociedade. Então, quando a gente fala do plano de contratações anual, a gente traz essa definição desse instrumento de governança que vai dar justamente esse start. E aí, na fase preparatória, com base no plano de contratações, aí teremos estudo técnico preliminar e os outros artefatos. Então, esse é o plano de contratações anual. Você trouxe um ponto que eu juro a você que eu me pegava pensando sobre isso, que é a questão de, para você, o plano de contratação anual não está dentro daquela etapa preparatória a que se refere o inciso 1 do artigo 17 da Lei 14.133. É isso? Não está. Entendi. Ele é um instrumento de governança porque ele é estrutural. Ele não é específico de um processo de licitação
como é aquele que, olha, eu startei a fase ele vai dar preparatória de um subsídio processo. para isso, exatamente. Sim, exatamente. sim. Porque quando ele dá apoio à alta administração para entender o que se precisa contratar, porque aí vem aquela pergunta, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Ou estudo técnico preliminar ou o plano de contratações anual? Entendi. Mas para fins de plano de contratações anuais, você tem um estudo prévio. Sim. Então, você precisa fazer esse levantamento prévio do que realmente a administração precisa contratar, ou se vai até prorrogar o que já tem de contratação, para entender. Para eu atuar aqui na educação, por exemplo, no município, né, reduzir o analfabetismo do município. Essa ação vai estar dentro do plano de ação daquela prefeitura. Então, o que eu preciso contratar ou prorrogar do que eu já tenho para fins de subsídio a essa ação da prefeitura, por exemplo. Entendi. Então, ele vai fazer esse levantamento de necessidades para poder na minha fase preparatória, iniciar um processo de estudo preliminar da necessidade do problema existente e identificar a melhor solução. E esse problema do ovo e da galinha é muito interessante porque, e a professora trouxe já no Arriar das Malas, essas no nosso comparações podcast. são maravilhosas, né? Estamos nós aqui falando de licitação, de repente, de ovo e de galinha. Tá bom, calma, gente, a gente vai chegar lá. Não, e eu achei assim que a professora trouxe o adequado peso e a adequada utilização desse instrumento dentro da Lei 14.133. Eu achei excelente o posicionamento do PAC. Realmente, como instrumento de governança, concordo com a afirmação. Por quê? Quando a gente olha até para a normatividade da Lei 14.133, o tratamento dela é antes da fase dos instrumentos, né, da instrução propriamente dita de um processo. Ele está lá no 12 e a instrução dos processos começa no 17. E além disso, né, quando ela fala do problema do ovo e da galinha, me parece que talvez a dificuldade de compreender como o PAC se comunica com os processos especificamente, talvez seja a dificuldade que a gente tem, né, de intérprete da norma, de reconhecer que é um aprendizado, né? O gestor instrui o seu primeiro PAC, digamos que seja um órgão que não tem o hábito de fazer o PAC. O primeiro PAC vai ser um instrumento de ficção. Ele vai construir ali, meio que colocando tudo que ele precisa, vai inserir tudo que precisa ali no PAC para depois ele verificar o que daquilo ali ele vai acionar. Sim. E depois, com aprendizado, com governança, com estrutura, ele vai refinando esse instrumento até aquele momento, né, professora, que realmente o PAC começa a ser um instrumento de monitoramento da implementação da política pública por meio do contrato. Então, o órgão que vai começar a trabalhar o PAC vai começar a pensar, é mais uma burocracia aqui que eu tenho que atender para atender a lei. E aí ele vai primeiro ter essa reatividade ao PAC, mas eu acho que o pulo do gato, que foi como você começou, é a governança. E a governança é uma coisa que a gente vai implantar ao longo do tempo e com método, com esforço, com trabalho de todos que trabalham com a lei de licitações. E é o né? que a nova lei traz, a professora Tatiana Camarão costuma dizer muito o espírito da nova lei Planejamento e Governança, mas a gente tem que respeitar a estrutura do órgão e a realidade de cada órgão. Adequar isso, né? Então, assim, eu não vou chegar querendo que um município, um estado já implante o plano de contratações anual como é no federal. O federal atua com ele desde 2019. Então, eu trabalho com o PCA, vamos usar a sigla Da nova lei, né? Da nova Que lei. é Plano de Contratação Anual. Plano de contratação. Lembrando, gente, só aí que ele está mencionado no artigo 12, inciso 6 no inciso 7 da nova lei. Artigo 12, inciso 7 da lei 14.133, é lá onde se fala da do necessidade de PCA, regulamentação, que é o inclusive. Plano de Contratações Anual, que na regulamentação federal era PAC, porque era Plano Anual de Contratações. É isso. Muito bem pontuado. Então, né, assim, já há uma dificuldade, ainda, na verdade, há uma dificuldade. E já é uma coisa que vem sendo trabalhada desde 2019. E, inclusive, tem um acórdão 1637 de 2021, que justamente foi uma auditoria com 72 órgãos de administração federal para avaliar
influência do PCA no planejamento das contratações, né? O quanto contribuiu e os resultados não são tão bons, infelizmente. Entendi. Então, não vai ser assim de um dia para a noite, né? Que ele vai ser implantado de forma... uma cultura organizacional. É uma cultura organizacional. E assim, não precisa de muitos artefatos assim, para você implementar um PCA. Né? Existem várias etapas que você pode seguir de forma simplificada, um município, um estado, que é possível implementar o PCA né, à medida do possível e considerando a realidade e a estrutura do órgão. Mas na prática... Desculpe, Rafa. Por favor, você pode continuar. Mas na prática, e eu acho que isso é um tema que é de dificuldade de quem está pegando a lei na primeira vez, é o seguinte: beleza, eu tenho que fazer o PAC, ou PCA, melhor dizendo, vou me corrigir agora imediatamente. Eu tenho que fazer o PCA. E aí a lei no 12.7 disse, você vai pegar um documento formalizador de demanda que vai instruir o PAC, o PCA. É só para ver se vocês estavam atentos. E aí o PCA, você vira o ano, gira o instrumento de governança para a efetiva implementação dos processos. Como é que você abre o processo? Como é que fica... Porque a nomenclatura do DFD era o primeiro documento que ia abrir o processo, pelo menos no normativo federal anterior. Como é que você verifica essa mudança de paradigma e como é que você orienta o pessoal a fazer isso na lei? A cadência do procedimento, porque é muito interessante. Você, então, tem o documento que formaliza a demanda antes mesmo de ter o processo. E de ter o processo. Você não tem, não seria o DFD, então, a dar início ao processo? Assim, o que eu entendo e meu posicionamento a respeito disso. Quando você fala do plano de contratações anual, você está falando de uma necessidade, inicialmente. Você não tem uma solução. Claro que por vezes você já tem. Claro. Porque já existem contratações que a administração já faz corriqueiro. Você pode até mudar, mas a princípio você já tem uma indicação. Às vezes você tem uma opção. Exatamente. Tipo, você vai comprar lápis, você vai comprar lápis. Não tem muito que você registrar diferente no plano de contratações anual. Mas isso vai ser analisado mais futuramente. Você vai substituir aquela contratação de material de expediente por um almoxarifado virtual, por exemplo. Sim. Isso daí você vai analisar lá no ETP. Mas inicialmente é material de expediente. Caneta, lápis, caderno, borracha, etc. Correto. Então ali você está fazendo uma formalização de necessidades. Você está fazendo uma formalização de demandas para o ano subsequente. Correto. Você vai ou nova contratação ou prorrogação de contrato, porque você vai subsidiar, vale salientar isso, a partir do PCA, seu orçamento. Quando você vai dar start ao seu processo, aí você está oficializando a demanda e você está formalizando de fato. Né? Então, tudo bem que a lei traz a nomenclatura DFD, documento de formalização da demanda. A partir de um documento de formalização da demanda, será construído um plano de contratações anual. Só que no start do processo, você vai ter um documento de formalização da demanda, um documento de oficialização da demanda. Em alguns lugares, ordem de serviço, seja qual o nome que dá, mas é um documento que oficializa. Que abre o processo nos termos do 17 e inciso 1, fase preparatória. Exatamente. Que abre esse processo lá da start. Que só rememorando, na concepção da Angelina, que eu acho bem plausível, o DFD a que se refere o inciso 7 do artigo 12, que dá ensejo à inclusão daquela contratação no PAC, ele está dentro da mesma perspectiva do PAC, do PCA, ele está dentro da mesma perspectiva do PCA, que é ainda, né, um plano da governança. Exatamente. Está no plano da governança. Você levanta ali as necessidades. Você está fazendo um documento de levantamento de necessidade, de levantamento de demanda. Mas tá bom, a nova lei traz como DFD. Certo, entendi. Só que na estrutura do processo, você vai ter que trazer um DOD, um documento de oficialização da demanda. Ou qualquer outro documento, como você falou. O nome que se queira dar. Que vai dar start. Ali vai ser o quê? Ao processo em si. Vai vir
a justificativa, vai vir a necessidade, a justificativa, por vezes já a indicação de membros da equipe de planejamento, caso seja necessário, para a elaboração do estudo técnico preliminar. Então, são 2 documentos distintos. Perfeito. Apesar de que, com base em normativos federais, exista já um DFD para fins de início da instrução processual da fase preparatória, né? O DFD do plano do PCA é da fase que antecede. A gente poderia dizer que tem um DFDzinho e um DFDzão. Exato. Um DFDzinho que vai fomentar a discussão no âmbito da governança e um DFD que vai fazer vai sacramentar o interesse administrativo na efetiva contratação no ano subsequente. Que de fato formaliza a demanda A no sentido de dar início ao processo. Exato. Agora, o PCA, o Plano de Contratações Anual, é obrigatório? Ou a lei deixou ele como uma opção? Eu acho muito interessante isso, e eu venho discutindo bastante isso, inclusive nas aulas que eu dou, nas palestras. Porque quando você vê lá no artigo 12, aquele, né, os entes poderão, forma de regulamento... Só para contextualizar quem nos escuta, quem nos assiste, é que o artigo 12, inciso 7, diz que a partir do documento de formalização de demandas, aquela discussão que o Daniel Barral muito bem trouxe, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma do regulamento, elaborar plano de contratações anual. Então é um poderão, ou seja, é um sentido, aqui um termo usado pelo direito para faculdade e não para obrigação. Mas aí eu já trago aqui uma outra pergunta em cima dessa. Sim. Ela assim é fácil. Se o gestor... A gente pergunta, ela devolve a pergunta. Pessoal, o negócio só tem que ser nesse nível. Se o gestor... Aí vem a questão, né? Eu conversei com a professora Cris Estropa, inclusive, e a questão desse que ela troca, o poder-dever, o dever-poder de gestor. Se ele tem o dever de seguir os normativos que regem o tema, né, obedecer os normativos que regem o tema. E se os normativos dizem que suas contratações precisam estar alinhadas a um planejamento estratégico, um plano de ação, um plano diretor, um plano de negócio, né, como o órgão tem, porque às vezes tem órgão que não tem nem planejamento estratégico, né, mas tem um plano de ação. Se ele tem que obedecer o orçamento disponível para aquele órgão, então suas contratações precisam estar vinculadas, né? Toda despesa tem que ter um recurso. Então, se o plano de contratações anual, dentro dos objetivos dele, é justamente ter o alinhamento com o planejamento estratégico, dar subsídio para a elaboração do orçamento do órgão, né? Da lei orçamentária. Será que ele realmente é facultativo? Eu também acho que essa é a discussão. Eu chego a arriscar que o legislador, numa solução de consenso legislativo ali, decidiu colocar como facultativo para não causar pânico nos órgãos que não têm o hábito de fazê-lo. Mas concordo integralmente, assim, acho que o 11 parágrafo único, que deu o dever da alta administração, de vincular suas contratações a um planejamento estratégico. E esse ponto que você colocou o PCA é nada mais, nada menos do que um instrumento preparatório da produção da LOA, da Lei Orçamentária Anual. E a Lei Orçamentária Anual já é o planejamento anual das suas compras. Claro que num ponto mais fiscal, macro, numa perspectiva fiscal. E não com o detalhamento que o PCA traz. Mas para fazer uma boa LOA, que não seja uma peça de ficção, você precisou passar pelo momento do planejamento anual. Então, portanto, se a gente pensar que a administração tem que caminhar no sentido da governança, tem que caminhar no sentido de um bom planejamento, o PCA vai ser uma consequência lógica de uma boa administração pública. Exatamente. Agora, Barrinha Angelina, essa discussão a gente coloca ela para alguns estados e para alguns municípios. Sim. Porque no nível federal a questão já está posta, está sacramentada em virtude do decreto 10.947/2022, que deixa muito claro que
sim, a Administração Pública Federal adotou a obrigatoriedade de se fazer o plano de contratações anual. Agora fica essa discussão para estados e municípios que, porventura, imaginem que ali há um poderá. Mas eu concordo com a visão de que, diante dos comandos, dos macrocomandos, da estrutura de governança, a ideia do espírito da lei, que a professora Tatiana Camarão faz referência, que você mencionou aqui, tudo isso leva a adotar certos instrumentos sem os quais não se consegue implementar minimamente o parágrafo único do artigo 11, como o professor Daniel Barral bem colocou, que esse parágrafo único coloca na conta da alta administração implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de risco, controle interno, e no final ele vai dizer que assegurem o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Em virtude disso, isso aqui não é poderá, isso aqui tem que fazer mesmo. E vejamos bem, aqui não tem nada de norma específica. Né? Isso aqui é um comando geral, isso está numa perspectiva bem genérica, dando aos estados e municípios a liberdade de fazer ao modo como bem entenda. Sim. Claro que a gente está dizendo aqui que, nesse sentido, a gente vê que um documento nos moldes do plano de contratação anual, como um documento no qual você planeja no ano vigente o ano subsequente, seria indispensável. Mas se tiver outro modo, que assim vá. Exatamente. Mas no nível federal, era isso que é importante e estamos resolvidos. Sim, Ângela? É isso mesmo. Está sacramentado que é obrigatório. Inclusive, o decreto já está valendo no nível federal. O que é que você teria para dizer aí? Em que fase estamos? O que é que temos aí para implementar já para o ano que vem? Porque é verdade, o decreto ele trata das contratações com base na Lei 14.133, ou seja, o decreto 10.947 de 2022, ele fala do plano anual de contratação, do plano de contratação anual, desculpa, gente, para contratações com base na nova lei, não é? Para o ano subsequente já está valendo 10.947, na verdade até a antiga instrução normativa que regulamentava no âmbito federal já foi revogada, 10.947 já está valendo. E o novo plano ele conta com as duas contratações, já o que eu vou fazer, o que vai ser feito com a 8666 e o que vai ser feito com a nova lei. Até porque ano que vem você tem um espacinho, ele tem uma disposição específica sobre isso, mesmo inclusive, porque né? Um espaço muito curto ali, de 3 meses. De 3 meses. É basicamente o período que você não tem orçamento para começar. Mas você, com o PCA, inclusive, você consegue fazer essa redistribuição de processos de forma a conseguir instruir processos já no início, sem precisar necessariamente ter orçamento. Inclusive, quando se enquadra no sistema de registro de preço. Mas aí já era um bate-papo para outro podcast. Mas, de certo modo, ano que vem, então, primeiro ponto, nós não vamos ter 2 planos. Um para contratações com base na lei antiga e outro para contratações com base na nova lei. É um plano só. Para fins de PCA, é o que o decreto 10.947 já impõe. Importante. Mesmo porque, quando você fala em... Não tem como separar, não é? Não tem. Você, basicamente, a depender do período que você inicia uma instrução processual, você precisa de 140, 180 dias. Então, você já começa esse ano a instruir o do próximo ano. Então, você já tem que considerar já... Na verdade, nós já estamos chegando no período de ajuste, né? Já está. Lei orçamentária. Depois, quando vier a lei orçamentária... Pronto, aí o último ajuste. Importante isso, porque a gente já está num período de revisão e redimensionamento do PCA 2023 com base no decreto novo. Então, de 15 de setembro, exatamente hoje, até 15 de novembro, certo, é o período de revisão e redimensionamento do PCA. Então, do período de setembro a novembro é esse período. Tá? Com base no decreto federal. E depois temos outro quando sai a lei orçamentária. Pós-publicação da lei orçamentária. Exato. Que
geralmente era para sair em dezembro, mas geralmente sai em janeiro. Sim, isso E não se sabe como é que vai ser Com essas mudanças com essas todas, mudanças, né? E o que é que você diria para implementar o plano de contratação anual? Quem não tem essa experiência, ou quem tem, que está tendo dificuldade, o que é que você diria de que é relevante para a implementação dessa ferramenta, contando aqui desde a sua etapa de elaboração à sua execução? Eu só queria, antes de passar a palavra para você, Angelina, colocar uma coisa que eu já vi na implementação, que é discussões do tipo, não está no plano de contratação, não posso contratar. Como se ele fosse uma lei orçamentária. E eu achei muito importante a sua fala inicial de dizer que ele é um instrumento de governança, ele é um instrumento de gestão, ele não se trata de uma peça jurídica. Às vezes eu falo isso e sou um pouco enfático em dizer o seguinte, olha, ele não tem efeitos jurídicos. E o pessoal fica maluco. Não, mas peraí, olha, quem não cumpre o plano pode ser responsabilizado por isso. Ou seja, você faz o plano, deixa ele lá de lado, você vai ser responsabilizado, você está deixando de cumprir o seu dever de acompanhar aquele plano, de executar o que as normas colocam. Mas não é o descumprimento do plano uma infração por si só. Eu posso descumprir o plano, comprar algo, inclusive dizer, olha, você salvou isso aqui. O que é certo é que se eu tiver, eu faça, mas lembre de depois ir lá e ajustar o plano. E aí, nesse ponto, é importante dizer, inclusive é possível alterar o plano em sua execução. Então, juridicamente, não é lá algo tão relevante. Mais importante é a gestão, é a governança que ele impõe. E o que é importante para implementá-lo? O que é que você diria? Eu concordo plenamente com o que você falou. Ele não pode ser engessado. Assim, curta e grossa. Ele não pode ser engessado. De forma alguma. Sim. O que acontece? Tem que haver mecanismos que reduzam ações, né, das áreas envolvidas na construção dele, na elaboração, na execução, que torne ele uma peça fictícia. Então, isso aí vai ser a âmbito interno de cada órgão, sendo regulamentado internamente por um normativo com essas diretrizes. Porque senão vira, começa a colocar item que vira uma lista de desejo, que acha que vai mudar toda a realidade do órgão com o plano de contratação anual e esquece realmente a finalidade de quem está vinculado aos objetivos do órgão. Mas ele não pode ser engessado. Eu acho que isso é importante para quem está nos ouvindo, porque das duas, uma. Eu vejo dois vícios no PAC, né? PCA, perdão. Vai demorar uns 3 anos para a gente se acostumar. Esse vício... O vício do PCA, que é a lista de desejos, como você colocou, da autoridade que não sabe muito bem o que vai comprar no que vem, coloca tudo. O que precisar, eventualmente, está lá. E a outra, que é igualmente maléfica, é justamente o PCA, que é pensado de uma forma e que depois é tratado com essa rigidez, com essa imperatividade, essa normatividade, que não aproveita a lógica da governança. Porque se é um movimento exógeno à forma como a administração trabalha, ele ou é ignorado ou ele é tratado como uma mera burocracia e não é internalizado pelo gestor como realmente um instrumento reitor de boas práticas. Então eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Eu brinco que eu penso assim, né? É como se fosse dieta. E eu já tentei várias deram errado. E eu sei disso. Se a dieta não é adequada ao seu modus operandi, à sua forma de trabalhar, à sua forma de operar no mundo, você vai abandonar logo o plano. Muito e aquilo ali fica ali muito somente pro forma, né? Exatamente isso. O que é importante, eu acho que é o que você falou no início, é incorporar a cultura. Porque senão vai acontecer o que o Barra falou. Vai se ver o plano de contratação anual como um instrumento burocrático,
botaram aquilo ali na minha frente, o que é que eu tenho que fazer com isso aqui? Não, tem que colocar as contratações do ano que vem. Coloca aí qualquer coisa, faz aí, bota... Faz um... E há uma... Ai, meu Deus, eu não sei nem o que é que eu vou fazer de noite, tem que colocar isso aqui, o que é que eu vou Quanto mais contratar é ano uma, que daquela- vem, então... Essas frases prontas, né? Que a gente então, escuta assim, muito. É preciso ter cuidado e saber que, assim, ajuda, sobretudo, o setor de contratação. Tem um ponto que é a diretiva europeia de contratação pública, ela traz essa obrigação para os entes. Há diversas discussões no direito europeu sobre um instrumento equivalente ao plano de contratação anual, assim como também a norma americana traz a necessidade de publicação do plano de contratação anual. E isso há consequências, inclusive, no âmbito das contratações, da competitividade, porque, por exemplo, você coloca o mercado já ciente, então o mercado pode fazer conluio, né, para poder dividir, já sabe que tudo vai ser contratado, mas você tem outros benefícios. Se um órgão sabe, olha, aquele órgão ali vai contratar tal material, eu também vou, de repente, vamos juntar, vamos fazer um IRP aqui, vamos fazer uma contratação em conjunto. Então, há muitos benefícios, assim como há riscos, mas... Como tudo Na vida. na vida, inclusive nas contratações. E assim, é importante você falar isso da sinalização ao mercado, que vem como um dos objetivos do PCA, eu considero como um dos benefícios. Essa parte do colo, eu não sou muito favorável a isso, eu não entendo que haja, porque é uma expectativa de contratação da administração. Entendi. Não é algo consolidado. Entendi. Então, não vejo como isso, eu já vi debates, já vi em relação a isso, mas eu não entendo que seja, eu entendo que na verdade vai mais para o bem, é mais para o bem do que para o mal, porque você justamente facilita o fornecedor a verificar o que a administração pretende contratar, expectativas. É uma expectativa. Sim. Tá? A administração não tem a obrigatoriedade de contratar. Bem colocado, aqui. verdade. Então, eu vejo desse ponto de vista, né? Então, eles podem se preparar, inclusive é um desconhecimento deles, o mercado desconhece essa ferramenta como algo benéfico para eles, de se preparar para participar de um certame. Para a administração isso é bom, porque você atrai fornecedores mais capacitados, verdade, no sentido de conhecer como participar de uma licitação, e também que tenha, inclusive, condições de prestar o serviço ou de fornecer o produto. Verdade. Então, eu entendo que há essa preparação a partir de um plano de contratações anual. E, assim, até na questão que você perguntou do decreto federal, uma das coisas que o decreto traz, apesar de eu não concordar com a nomenclatura que ele traz como um relatório de risco, eu sempre defendi, mesmo antes do decreto, que se tenha um relatório gerencial, com as informações do PCA, inclusive o Daniel falou da questão de que você consegue fazer toda a gestão do processo a partir de um plano de contratações, até a questão do contrato, a gestão contratual. E eu entendo que as informações gerenciais produzidas com o PCA, você consegue subsidiar isso e vice-versa, porque aí você traz também os índices de resultados produzidos lá na gestão e fiscalização do contrato para dentro do seu próximo plano de contratações anual. Retroalimentando tudo. Retroalimentando. Então, você faz esse relatório gerencial para subsidiar as decisões do gestor em relação ao que eu preciso aprimorar no plano de contratação. Quais ferramentas eu posso acrescentar para aprimorar. Então, eu trato como um relatório gerencial. E um dos benefícios que eu trago, que eu apresento para o PCA, é justamente criar essas informações gerenciais. Que você consegue, no primeiro ano, que vai ser um ano árduo, vai ser um ano fictício, como o Daniel bem trouxe, 1.000 itens foram cadastrados. Quantos foram executados, de fato? Quanto em valor foi levantado preliminarmente? Porque o valor inicial é preliminar. Que você não precisa seguir uma norma, mas você tem que fazer o mais próximo do real. Né? Pegando um contrato já existente, acrescentando ali um índice, o IPCA, um IGPM, aquele valor, pegando uma pesquisa com 3 fornecedores e fazendo aquele seu levantamento preliminar.
que vai ser realmente reestruturado lá na instrução da fase preparatória. Então, quanto foi realmente levantado inicialmente, quanto foi executado de fato. Quanto você teve ali de economicidade dentro desse intervalo de tempo. Então, na revisão e redimensionamento, posso fazer essa reeducação desses valores? Sim, porque já vai estar mais próximo do ano subsequente. Você pode refazer lá sua pesquisa e reajustar seu PCA desses valores. Que aí já traz o seu valor mais próximo para fins da lei orçamentária já final. Então, são esses pontinhos que você começa... É a cultura de implantação, a cultura de execução, enfim. E só vai sair do papel se a gente chamar a alta administração para compreender a nova lei e se assenhorar desses instrumentos. Exatamente. Angelina, nós já estamos com um horário avançado e queria que você fizesse aí suas considerações finais para a gente poder encerrar esse episódio que é muito rico. Como você disse aqui, cada coisinha que vai saindo dá espaço para mais um episódio. Assim, de forma bem simples, tá? Eu acho que para fins de implementar um PCA no âmbito do órgão, você teria 4 etapas. Você teria uma etapa de implementação, com capacitação, com elaboração do normativo interno, com as diretrizes, com um plano de comunicação para divulgação do que é o plano, para trazer a alta administração para conhecer, para criar comissão, para criar comitê, se for o caso. Outra seria a execução, a elaboração, justamente entender esse processo de levantamento das demandas, a questão da execução, que é a fase da instrução processual. E, por fim, esse controle, que é o que a gente falou aqui por último, que é o levantamento de informações gerenciais, a criação de um relatório gerencial. Então, são 4 etapas assim, que eu defendo, inclusive tem um artigo sobre essas 4 etapas que está no portal LC, que são primordiais para implementar um PCA de forma simples, sem muitos passos gigantes. Eu acho que se consegue implementar um instrumento que eu considero como uma boa prática para a fase preparatória. Com certeza. E quem tiver interesse em conhecer, o artigo está no portal LC, assim como também pode procurar aí cursos, palestras, eventos em que a professora Angelina Leonês sempre participa, assim como sua rede social, o Instagram... Angelina Leonês. Angelina Leonês, é fácil, assim como também as demais redes, ela está em todas elas. Sigam a professora, que ela sempre está tratando desses temas de governança, especialmente da fase de planejamento e também de pregão, porque é uma pregoeira muito experimentada. Fase de seleção também estou. Angelina, muito obrigado, foi muito esclarecedor, é um tema novo para muita gente. Até mesmo, você mencionou a experiência federal, mas até para quem é do plano federal é muito novo. Sim. Porque a experiência a norma veio em 2019, havia algumas experiências espalhadas, mas nada tão sistematizado como está agora com o decreto que regulamenta o plano de contratação atual na nova lei. Então, muitíssimo obrigado, foi muito esclarecedor e vai ser sempre um prazer ter você aqui conosco. Volta ainda para falar de pregão. Vamos deixar sair as normas para a gente poder conversar sobre esse tema. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Vamos fazer o convite? Você sempre faz, por favor? Sim. Eu vou convidar a nossa plateia, os nossos ouvintes, para nos seguirem nas nossas redes sociais, darem o nosso joinha para que esse trabalho chegue para uma audiência maior, né, que tem interesse na matéria. E aproveitem tanto as nossas lives no YouTube, como os nossos podcasts aqui do Reverbere, lá no Spotify e nas outros agregadores de podcast, para que conheçam mais sobre esse importante marco normativo que é a Lei 14.133. E eu agradeço, professora Angelina Leonês, por estar aqui conosco, por ter um podcast tão elucidativo do plano de contratações anual. Isso, assim que muda, E quase a cultura organizacional. Angelina Jolie, plano anual de contratação. Tão próximas. E fico aguardando a sua audiência para o nosso próximo podcast aqui no Reverbere. Obrigado a todos. É isso, gente. Obrigado, Barra. Obrigado, Angelina. Fiquem atentos que logo
temos mais um episódio do Reverbere, o podcast do Portal LC. Até a próxima, gente. Reverbere, o podcast do Portal LC.